O mistério de um dos maiores intelectos da história ocidental começa no ano de 1225, no imponente castelo de Roccasecca, no reino da Sicília. Tomás de Aquino não nasceu na pobreza. Ele era filho dos condes de Aquino, uma linhagem de alta nobreza ligada ao imperador Frederico II. O destino traçado por sua família era claro. Tomás deveria tornar-se o poderoso abade de Monte Cassino, unindo o prestígio religioso ao poder político e econômico da família. No entanto, o mistério de sua vocação seguiu um caminho de colisão com essas expectativas. Em vez da rica e estável ordem beneditina, Tomás sentiu-se atraído pelos dominicanos, uma ordem mendicante nova, pobre e dedicada ao estudo e à pregação urbana. Para uma família de condes, ver um filho mendigando pelas ruas era uma humilhação pública inaceitável. Em 1244, enquanto Tomás viajava em direção a Paris para prosseguir seus estudos, o mistério da oposição familiar tornou-se violento. Seus próprios irmãos, agindo sob ordens da mãe, a condessa Teodora, sequestraram-no na estrada. Tomás foi levado à força de volta para o castelo da família e trancado em uma torre. Durante mais de um ano, ele viveu sob cárcere privado, sofrendo pressões psicológicas constantes para abandonar o seu propósito. O mistério desse período revela a resistência silenciosa de Tomás. Ele não gritava ou protestava com fúria, mas permanecia em um silêncio intelectual profundo. Devorando as escrituras e os livros de lógica que conseguia obter secretamente, ele provou que as muralhas de um castelo não podem prender uma mente que já encontrou a sua liberdade no pensamento. O clímax desse sequestro ocorreu quando seus irmãos, em uma tentativa desesperada de quebrar sua castidade e sua vontade, introduziram uma cortesã em seu quarto. O mistério da reação de Tomás chocou os agressores. Ele não cedeu à tentação, mas, em um raro momento de fúria santa, arrancou uma tora em chamas da lareira e perseguiu a mulher para fora do quarto. Com a mesma tora, ele desenhou uma cruz na porta de madeira da cela, selando seu compromisso inabalável. Relatos da época narram que, naquela noite, Tomás recebeu a visita de anjos que o cingiram com um cordão de pureza, um mistério que simbolizava o controle total de sua vontade sobre seus instintos. A partir daquele momento, sua família compreendeu que estava lidando com uma força que nenhuma corrente poderia segurar. Eventualmente, em 1245, percebendo que o cárcere apenas fortalecia a determinação de Tomás, a família permitiu que ele escapasse por uma janela, descendo por cordas para os braços dos frades dominicanos que o aguardavam. O mistério da fuga foi uma vitória silenciosa da vocação sobre o sangue. Tomás de Aquino partiu para Paris não como um nobre herdeiro, mas como um soldado da inteligência. Ele carregava consigo as cicatrizes da torre e a chama daquela tora ardente, pronto para enfrentar um mundo que ainda não sabia o que fazer com um homem que preferia o silêncio ao poder. Este primeiro bloco revela que o Boi Mudo, como seria apelidado mais tarde, nasceu da resistência e que a sua genialidade foi forjada sob a pressão de um castelo que tentou, em vão, apagar a luz de sua mente. Em 1245, as ruas estreitas e fervilhantes de Paris testemunharam a chegada de um homem que parecia deslocado na efervescência da maior universidade do mundo. Tomás de Aquino, agora livre do cárcere familiar, foi enviado para estudar sob a tutela de Santo Alberto Magno, o maior cientista e filósofo de sua época. O mistério de Tomás nesse período era sua presença física imponente combinada com um silêncio quase absoluto. Ele era um homem de grande estatura, robusto e de movimentos lentos, o que contrastava com a rapidez retórica e a vaidade intelectual de seus colegas de classe. Enquanto os outros estudantes debatiam ruidosamente para demonstrar erudição, Tomás permanecia sentado no fundo das salas de aula, ouvindo, processando e colando. Esse comportamento levou seus companheiros, em um misto de desprezo e incompreensão, a apelidá-lo de o Boi Mudo. Eles acreditavam que por trás daquele corpo pesado e daquela boca fechada, não havia nada além de uma inteligência lenta e limitada. No entanto, o mistério do Boi Mudo era, na verdade, o mistério de uma profundidade oceânica. Tomás não calava por falta de pensamento, mas por excesso de reverência à verdade. Alberto Magno, dotado de uma percepção aguçada, foi o primeiro a perceber que o silêncio de seu aluno era o silêncio de um gênio, que estava reconstruindo as bases do conhecimento humano. O encontro entre Alberto e Tomás em Colônia, para onde se mudaram em 1248, foi o cadinho onde a filosofia aristotélica começou a ser batizada pela fé cristã. Tomás devorava os textos de Aristóteles que, na época, eram vistos com desconfiança pela Igreja, e via neles a estrutura lógica necessária para explicar o mistério da criação. Ele compreendeu, antes do to-dos,
que a razão e a fé não eram inimigas, mas duas asas que levavam à mesma verdade. A revelação pública do gênio de Tomás ocorreu através de um evento quase acidental. Um de seus colegas, tentando ajudar o suposto aluno lento, ofereceu-se para lhe explicar uma lição complexa. Tomás ouviu pacientemente até que o colega se embaraçou em seus próprios argumentos. Com uma voz suave, mas firme, o boi mudo não apenas corrigiu o colega, mas expandiu o tema com uma clareza que deixou Alberto Magno, que ouvia escondido, em estado de choque. Foi nesse momento que Alberto pronunciou a profecia que se tornaria lendária. Vós o chamais de boi mudo, mas eu vos digo que os mugidos deste boi ecoarão por todo o mundo. O mistério da mediocridade fora desmascarado. O estudante silencioso era, na verdade, o maior mestre que a universidade já vira. O período de 1252 marcou a maturidade desse silêncio transformado em ensino. Tomás começou a escrever seus primeiros comentários, estabelecendo um método de investigação que priorizava a clareza, a objetividade e a honestidade intelectual. Ele não atacava os oponentes. Ele buscava a verdade escondida em seus erros. O mistério de sua mente operava como uma catedral gótica. Cada argumento era um pilar precisamente colocado para sustentar uma cúpula de sabedoria universal. Paris e Colônia foram os cenários onde o jovem que fora sequestrado por sua família provou que o pensamento é a forma mais alta de liberdade. O boi mudo estava pronto para começar a falar, e sua voz, estruturada na lógica de Aristóteles e na mística de Cristo, estava prestes a abalar os alicerces da teologia medieval. Este bloco revela que a grandeza muitas vezes se oculta sob a capa da humildade e que o silêncio é o útero, onde as verdades eternas são gestadas antes de serem entregues ao mundo. Entre os anos de 1265 e 1273, o mistério da produtividade de Tomás de Aquino atingiu níveis que desafiavam as leis da biologia humana. Vivendo entre Roma, Nápoles e Paris, ele iniciou a escrita de sua obra-prima, a Suma Teológica. O mistério não estava apenas na profundidade do conteúdo, mas na forma quase sobrenatural como ele era gerado. Relatos de seus secretários descrevem uma cena digna de um mistério documental. Tomás era capaz de ditar para 3 ou 4 escribas simultaneamente, sobre temas completamente distintos sem perder o fio da lógica ou a precisão terminológica. Enquanto um secretário anotava uma prova sobre a existência de Deus, outro registrava sua análise sobre as virtudes e um terceiro sobre a natureza de Cristo. Ele operava como um processador central, uma mente vasta que parecia ter acesso direto a uma biblioteca eterna de ideias. O mistério da Suma Teológica reside em sua estrutura monumental. Tomás não queria apenas escrever um livro, mas organizar todo o conhecimento humano em uma ordem lógica perfeita. Ele utilizava o método da disputa. Apresentava uma pergunta, listava todas as objeções possíveis, menos muitas vezes formulando os argumentos de seus oponentes melhor do que eles mesmos, para então apresentar sua solução baseada na razão e na autoridade das Escrituras. O mistério de seu pensamento era a síntese. Ele pegou a filosofia de Aristóteles, considerada por muitos como pagã e perigosa, e a utilizou como o esqueleto racional para o corpo da fé cristã. Para Tomás, se Deus é a fonte de toda a verdade, então a verdade descoberta pela razão não pode contradizer a verdade revelada pela fé. Elas são como dois rios que nascem na mesma montanha e correm para o mesmo oceano. Neste período, o mistério da luz da razão brilhou com uma clareza que dissipou as sombras da confusão intelectual medieval. Tomás enfrentou as heresias e os erros filosóficos de seu tempo com uma calma inabalável. Ele ensinava que a graça de Deus não destrói a natureza humana, mas a aperfeiçoa. Da mesma forma, a fé não anula a razão, mas a eleva a novos horizontes. Sua obra tornou-se uma ferramenta de libertação intelectual. Ele deu ao ser humano a confiança de que o universo é inteligível e que a mente humana é capaz de compreender a ordem da criação. O mistério de sua escrita era a transparência. Ele evitava o adorno retórico desnecessário para que a beleza da verdade brilhasse por si mesma. No entanto, o mistério de viver em tamanha altitude intelectual começou a cobrar o seu preço. Tomás vivia em um estado de abstração constante, muitas vezes esquecendo-se de comer ou de onde estava. Em uma ocasião famosa, durante um banquete real com o rei Luís IX de França, ele permaneceu em silêncio absoluto até que, subitamente, deu um soco na mesa e exclamou ter encontrado o argumento definitivo contra os maniqueístas. O mistério de sua concentração era tamanho que as fronteiras entre o mundo físico e o mundo das ideias pareciam se dissolver. A Suma Teológica estava quase concluída, e o boi mudo já havia mugido tão alto que Roma e as universidades da Europa tremiam diante de sua clareza. Mas no ápice de sua carreira, um mistério ainda maior estava prestes a silenciar sua pena para sempre.
revelando que mesmo a maior das inteligências é pequena diante do brilho direto do divino. 6 de dezembro de 1273, na Capela de São Nicolau, em Nápoles, o mistério da vida de Tomás de Aquino atingiu um ponto de ruptura que nenhuma lógica poderia prever, enquanto celebrava a Santa Missa. Tomás foi subitamente arrebatado por uma visão mística, que transformou seu silêncio acadêmico em um silêncio de adoração pura. O mistério desse encontro com a glória de Jesus foi tão avassalador que, ao descer do altar, o homem que ditará milhares de páginas sobre a natureza divina, simplesmente largou a pena. Para Tomás, a presença real de Jesus não era mais um objeto de estudo ou uma conclusão silogística, era uma luz que ofuscava toda a inteligência humana. Ele compreendeu que, diante da majestade de Jesus, as palavras, por mais precisas que fossem, tornavam-se insuficientes. O mistério da sua decisão de parar de escrever chocou o seu secretário e amigo fiel, Reginaldo de Piperno, ao ver a Suma Teológica inacabada. Reginaldo implorou para que o mestre continuasse a obra que deveria ser o guia definitivo sobre a vida de Jesus e a doutrina da Igreja. No entanto, o mistério da resposta de Tomás é uma das frases mais famosas da história. Tudo o que escrevi até agora parece-me palha comparado com o que vi. Para Tomás, o conhecimento sobre Jesus era apenas um degrau para o conhecimento de Jesus. Ele percebeu que a razão humana, por mais brilhante que seja, é como uma pequena vela diante do sol que é Jesus. O boi mudo decidiu que, após ter falado tanto, o único ato de sabedoria que lhe restava era o silêncio diante do mistério de Jesus. Neste período, o mistério do desapego intelectual de Tomás tornou-se sua marca final. Ele, que havia defendido a dignidade da razão em cada página, agora ensinava que a maior glória da razão é saber quando se calar para que Jesus possa falar ao coração. O mistério de sua visão em Nápoles não invalidava sua obra, mas a colocava em sua devida perspectiva. O mapa não é o território, e o livro sobre Jesus não é o próprio Jesus. Tomás passava horas prostrado diante do crucifixo, em uma comunhão tão íntima com Jesus que as questões da universidade pareciam ecos distantes de um mundo que ele já começava a abandonar. Ele estava pronto para trocar a teologia pela teofania, o estudo sobre Jesus pelo abraço de Jesus. O mistério final deste bloco é o convite do Papa Gregório X para que Tomás participasse do Segundo Concílio de Laian. Mesmo debilitado e com a saúde em rápido declínio, Tomás partiu em obediência, carregando consigo o mistério de sua fé inabalável em Jesus. Ele viajou não como um orgulhoso doutor, mas como um humilde peregrino que ansiava pela visão face a face com Jesus. Cada passo na estrada era uma oração, e cada dor no corpo era uma oferta ao seu Senhor. O homem que organizou o pensamento do mundo estava agora caminhando para o seu próprio silêncio definitivo, sabendo que, para além da palha das palavras humanas, aguardava-o o Verbo eterno, que é Jesus. Este bloco encerra-se com a partida de Tomás, deixando para trás uma obra monumental e um silêncio ainda maior. O mistério da jornada final de Tomás de Aquino começou no início de 1274, sob o peso da obediência a Jesus e ao Papa. No caminho para o Concílio de Laian, o corpo robusto do mestre, exausto por décadas de entrega absoluta a Jesus, deu sinais de colapso definitivo. Ao sentir que suas forças se esvaíam, Tomás pediu para ser levado à abadia de Fossa Nova, um mosteiro cisterciense, onde o silêncio da pedra parecia aguardar o silêncio do gênio. O mistério de seus últimos dias não foi marcado por grandes tratados, mas por uma humildade que comoveu os monges. Tomás, o homem que explicou o universo para Jesus, insistia em realizar as tarefas mais simples enquanto podia, vendo em cada pequeno ato uma forma de servir a Jesus. Mesmo no leito de morte, o mistério da sabedoria não se calou totalmente. A pedido dos monges, Tomás ditou um breve comentário sobre o Cântico dos Cânticos, transformando sua última aula em uma declaração de amor a Jesus. Para ele, a teologia agora se resumia ao desejo do encontro face a face com Jesus. O mistério de sua transição foi uma lição de fé. Ao receber o viático, Tomás prostrou-se diante de Jesus na Eucaristia e disse: "Recebo-te, preço da redenção de minha alma, por cujo amor estudei, vigiei e trabalhei." Toda sua obra monumental, cada silogismo e cada suma, eram apenas cartas de amor endereçadas a Jesus. No dia 7 de março de 1274, o mistério da vida de Tomás de Aquino alcançou sua consumação. Com apenas 49 anos, o boi mudo entregou seu espírito a Jesus, deixando o mundo órfão de sua presença física, mas herdeiro de sua luz intelectual. O mistério que cercou sua morte foi o de uma paz que desafiava a dor física. Ele morreu como viveu, focado inteiramente em Jesus.
Os monges de Fossa Nova, ao verem o mestre partir, souberam que o tempo de falar sobre Jesus havia terminado para Tomás e o tempo de ver Jesus havia começado. Ele provou que a maior inteligência é aquela que sabe se ajoelhar diante do mistério de Jesus. O legado de São Tomás de Aquino é o mistério da harmonia eterna entre a mente e o coração voltados para Jesus. Ele foi canonizado em 1323, mas sua influência atravessou os séculos como o farol definitivo da Igreja. Ele nos ensinou que buscar a verdade é buscar a Jesus, e que a razão humana é um dom sagrado para glorificar a Jesus. Dr. Angélico deixou para a humanidade a bússola para navegar nas águas da dúvida sem nunca perder de vista o porto seguro que é Jesus. Ao encerrarmos este episódio, o mistério de Tomás nos convida a usar nossa inteligência para amar mais a Jesus. Lembrando que no final, toda a nossa sabedoria será apenas palha diante da beleza infinita de Jesus.